Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui dia 5 de março de 2025, praticamente o carnaval aqui no Rio de Janeiro, ainda não terminou por completo, mas eu quero pedir a vocês que ore em favor de todos aqueles que muitas das vezes uns conhecem a palavra e outros não conhecem, outros ignoram a palavra de Deus e vive nesses dias onde opera toda a obra da carne. Mas eu tenho certeza que através do nosso clamor, da nossa oração, o Senhor vai dando livramento para que almas possam se render aos pés do Senhor nosso Deus. E hoje, dia 5 de março de 2025, estou um pouco meio resfriado, Peraí. Tive que dar uma paradinha aqui, porque logo agora o carro do som veio passar aqui na frente de nossa casa. E eu não sei porquê, não sei se foi as nossas viagens, que nós tivemos para Nova Friburgo, para Petrópolis, Saímos daqui de um clima quente, que é São Gonçalo, e fomos até essas cidades onde não estava frio, Essas cidades também que é fria, mas não estava frio. E eu acho que o ar-condicionado do carro, me acarretou aqui um resfriadozinho, Mas nada que nos pare, Nada que venha nos parar aqui de nós lermos a palavra do Senhor. E hoje, como nós estamos aqui iniciando, um livro onde a gente conhece bastante, já ouvimos várias e várias pregações, e quando não pregações, mas que muitos pregadores já falou, sobre o profeta Isaías. E a gente vai ver que o propósito, de Deus levantar o profeta Isaías como profeta para poder estar levando o evangelho do reino, você vai ver que não era simplesmente ser um profeta para profetizar coisas boas, Porque hoje a gente vê muitos profetas, profetizando casa própria, carro. Pastor Amarildo, o senhor é contra isso? Não, de maneira nenhuma. Deus, ele pode nos surpreender, sim. Mas a questão que eu quero dizer é, porque hoje em dia, aquele profeta que exorta, aquele profeta que fala, vamos dizer assim, como foi o propósito, do profeta Isaías, ele confrontar, o pecado, ele confrontar as situações ali na sua própria nação e também em outras nações, você vai ver que hoje em dia está um pouco em falta, Existe, claro que existe sim, aquele profeta que é temente a Deus, mas hoje em dia a gente vê a facilidade que muitos se colocam para poder profetizar e falar do evangelho do Senhor nosso Deus. É como eu sempre digo, hoje há uma facilidade muito grande, Hoje há uma facilidade muito grande, mas é exatamente contra esta facilidade que o profeta Isaías, ele é levantado, Você vai ver que a gente vai ler ainda as passagens aqui, você vai ver que quando ele é chamado, ele fala que ele era um homem de línguas impróprias, Ele era um homem de línguas impróprias, quer dizer, ele não se via capacitado para ser o profeta. Mas aí a gente vai chegar lá, A gente vai chegar lá
dentro desse texto aqui do livro de Isaías. Hoje nós vamos ler Isaías 1 e vamos ler um total de 31 versículos desta palavra. E como eu sempre digo, nós estaremos aprendendo com o Senhor nosso Pai dentro desse texto. Como eu digo, eu não estou aqui para pregar a palavra, mas o meu objetivo é obter conhecimento, porque depois que nós obtemos conhecimento desta palavra maravilhosa, ninguém pode tirar de mim e também nem de você. Amém? Então vamos à leitura? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Livro de Isaías, 1 e verso 1, deixa eu ver aqui quantos tópicos, apenas um. E nós vamos falar aqui do que? Exortações e ameaças. Vamos lá então? Isaías 1 e verso 1, que diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu, a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Verso 2: ouvi o céu, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exortei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Verso 3: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Verso 4: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Verso 5: porque sereis ainda castigados, se mais vós rebelarias, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Verso 6: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Verso 7: a vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, e a vossa região os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada como em um subversão de estranho. Verso 8: e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Verso 9: se o Senhor dos Exércitos nos não deixará algum remanescente
Já como Sodoma, seríamos semelhante a Gomorra. Verso 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Verso 11. De que me serve a mim a multidão de vós sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animal nédios, e não folgo com o sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Verso 12. Deixa eu virar aqui. Quando virdes para comparecerdes, hoje está ventando bastante, hein? Verso 12. Quando virdes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios. Verso 13. Não tragais mais ofertas debalde, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Verso 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Verso 15. Pelo que quando estendeis as mãos, esconda de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Verso 17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Verso 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Verso 20. Não se recusardes e fordes rebeldes, ou melhor, vamos lá de novo, o verso 20. Mas, se recusardes
e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Verso 21. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Verso 22. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Verso 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Verso 24. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolai-me-ei acerca dos meus adversários, e vingai-me-ei dos meus inimigos. Verso 25. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Verso 26. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Verso 27. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Verso 28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Verso 29. Porque vos envergonharei pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolheste. Verso 30. Porque serei como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. Verso 31 e final. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém? Então foi aí a leitura, hoje, quarta-feira, do primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Como eu disse antes, um profeta que foi levantado para poder contestar o pecado e a iniquidade daquela nação e também de todas as nações. E nós vemos que nesta visão do profeta Isaías,
você vai ver que o que ele cita não são coisas, vamos dizer, meramente da sua cabeça, mas você vai ver que o profeta Isaías, ele vai falar de uma visão da parte de Deus. Para quê? Para que o pecado, para que a iniquidade, ela venha a ser mostrado para aquele povo e aquele povo tenha, vamos dizer assim, uma escolha. Só que como o profeta Isaías ele coloca, a gente vai ver que o profeta Isaías, ele coloca diante daquele povo que por causa do pecado, por causa da iniquidade, a oração, né? Elas não seriam, vamos dizer, respondida. Deixa eu encontrar aqui, para a gente poder falar um pouquinho, porque muitas das vezes tem pessoas que chegam diante da gente e falam, não, mas eu estou orando, eu estou clamando a Deus, eu estou pedindo ao Senhor, eu já estou em campanha de oração, e a resposta não vem. Esquecendo a parte que você está pedindo, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a tua obediência para com Deus? Você vai ver que o profeta Isaías, no capítulo 15, né, capítulo 1 e verso 15, vai dizer assim, pelo que quando estenderdes as mãos, esconda de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E se você para agora um pouquinho e começa a meditar nesse texto, como que a gente ora quando nós estamos diante de uma luta, diante de um problema, diante de uma situação? A nossa oração, ela é multiplicada, a gente multiplica o nosso clamor, que a intenção é, eu vou obter uma resposta do Senhor bem mais rápido. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós apenas estamos iniciando o livro do profeta Isaías. Quando o texto vai dizer, as vossas orações não os ouço, é por causa do pecado na vida de muitos crentes, aqueles que se dizem servir ao Senhor, mas na forma mais simples de falar, serve ao Senhor, mas desobedecem tudo aquilo que o Senhor ele tem determinado para a nossa vida como cristão. Você vê que o profeta, ele vai dizer que todos ali teriam que se apartar do mal. Eles tinham que procurar a fazer o bem. Mas só que, querendo ou não, eles estavam vivendo ali uma época, né, de reis, né, que botam as suas autoridades, aquilo que ele quer tem que ser praticado, como o primeiro capítulo vai dizer que foi na época de, deixa eu ver aqui, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, foram rei de Judá, e agora vem o profeta Isaías, enviado por Deus para poder trazer ali um novo ensinamento. Não que seja um novo ensinamento, mas um ensinamento que aquele povo já não praticavam mais. Era um povo que estava vivendo na maldade, e o Senhor, como a palavra do Senhor, ela bem nos diz que o Senhor ele é misericordioso. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele não tem prazer que nenhum dos seus filhos se percam. Então o profeta Isaías,
ele é levantado exatamente para contestar o erro, o pecado daquela nação. E aí é onde eu falei para vocês, profetizar bênção, profetizar vitórias é maravilhoso. Profetizar exortação, mostrar para aquele povo que se eles não se converterem, dos seus maus caminhos, mostrar para aquele povo que se não houver um arrependimento na vida deles, eles, como diz a palavra, eles seriam também destruídos. Então que cada um de nós, irmãos, venhamos nós fugir da aparência do inimigo. A palavra do Senhor vai dizer, Isaías 1 e verso 28, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Palavra forte. Quantos que estão abandonando o caminho do Senhor nosso Deus? Irmãos, se nós não estivermos na presença do Senhor, pedindo do Senhor misericórdia, o inimigo ele sempre vai colocar uma situação para tentar abalar a nossa fé. Mas que nós venhamos pedir do Senhor, Senhor, me fortaleça, Senhor, derrame a tua graça sobre a minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele irá nos ajudar e nós vamos permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí o primeiro capítulo do livro de Isaías. Amém? Que Deus abençoe, meus amados. Quero agora fazer uma oração, agradecer o Senhor nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas. Amém? Vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo a Tua graça, pedindo a Tua bênção, a Tua proteção sobre o meu lar, sobre a minha família, sobre o lar, Senhor, de cada um de nós. Realiza, Senhor, a Tua bênção. Sejas conosco, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais esta live, hoje iniciando, o livro do profeta Isaías, aonde juntos nós vamos obter conhecimento desta palavra maravilhosa. Amém? Em tuas orações, ore em favor do irmão Amarildo. Estou meio resfriado aí, meio gripado aí, mas estamos aqui para junto nós trazermos ao nosso conhecimento a palavra do Senhor. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.